Imagine um mundo onde um simples salgadinho, um triângulo crocante de milho, pudesse valer uma fortuna. Não um tesouro escondido, nem um exemplar raro de uma edição limitada. Estamos falando de um Doritos comum que, por um capricho do destino ou da percepção humana, transcendeu seu status de snack para se tornar um ícone, um objeto de desejo e especulação. É uma história que desafia a lógica do consumo, mergulhando no reino do valor atribuído e do poder inegável da internet em transformar o mundano em lendário. Prepare-se para desvendar a saga de um chip que se recusou a ser apenas comida, tornando-se, para a surpresa de muitos, um artefato de um triângulo de ouro inesperado. Para compreender a magnitude desse fenômeno, precisamos recuar no tempo, para os primórdios da cultura digital e da explosão dos colecionáveis virais. Era uma época em que a internet, ainda em sua adolescência, começava a moldar novas realidades, criando comunidades em torno de interesses antes inimagináveis. Fóruns e redes sociais emergiam como palcos para o bizarro, o engraçado e o inexplicavelmente valioso. Nesse caldeirão de informações e interações, objetos cotidianos ganhavam uma nova luz, elevando-se ao status de memes, curiosidades e, ocasionalmente, relíquias digitais. O que antes seria descartado sem um segundo pensamento, agora tinha o potencial de se tornar o centro das atenções globais, impulsionado por uma onda de compartilhamentos e discussões. Foi nesse cenário fértil que a semente da lenda foi plantada. Uma simples embalagem de Doritos, aberta em um momento de descontração, revelou algo que, para o olhar comum, passaria despercebido. Mas para a pessoa certa, com a mentalidade certa, era uma anomalia, uma perfeição incomum. O que era? Um chip triangular com uma mancha de tempero que formava um padrão incrivelmente simétrico, quase um desenho geométrico intencional. Não era apenas um salgadinho com mais tempero, mas um com uma distribuição tão uniforme e esteticamente agradável que parecia ter sido esculpido. A singularidade dentro da uniformidade acendeu a primeira faísca da curiosidade. A reação inicial, como esperado, foi de ceticismo e humor. Quem em sã consciência daria valor a um Doritos? A internet, contudo, é um lugar onde o absurdo frequentemente encontra seu público. A imagem do Doritos perfeito começou a circular, inicialmente como uma piada, um meme passageiro. Mas à medida que mais pessoas viam a imagem, uma pergunta insidiosa começou a surgir. E se essa pequena imperfeição, essa curiosidade de fábrica, realmente tivesse algum valor intrínseco? A ideia, por mais ridícula que parecesse, começou a ganhar tração, alimentada pela novidade e pela pura estranheza da situação. A curiosidade transformou-se em fascínio, a primeira etapa para a lenda. Assim, um simples Doritos, nascido de uma linha de produção industrial e destinado ao consumo em segundos, embarcou em uma jornada extraordinária. Sua história não era sobre sabor ou nutrição, mas sobre percepção e a capacidade humana de encontrar significado e valor onde menos se espera. A internet, com sua capacidade de amplificar vozes e conectar colecionadores e curiosos de todo o mundo, forneceu o palco perfeito para que essa narrativa se desenrolasse. O que começou como uma peculiaridade transformaria-se em um leilão, em manchetes e em um debate cultural sobre o que realmente confere valor a um objeto. Este triângulo de milho estava prestes a redefinir o conceito de raridade no século XXI, inaugurando uma era onde o banal podia, de fato, se tornar o extraordinário. Aquele primeiro vislumbre de um Doritos singular, que de alguma forma escapou à uniformidade da linha de produção, foi apenas a faísca. O que se seguiu, porém, foi uma explosão cultural e psicológica que transcendeu o mero acaso. Não era apenas um chip,
Era um convite a uma reflexão mais profunda sobre o valor, a percepção e o inexplicável fascínio que o ser humano nutre pelo que é único. Em um mundo inundado por produtos idênticos, a anomalia se torna um farol, atraindo olhares e despertando uma curiosidade quase primal. Por que nos apegamos a esses objetos aparentemente banais, elevando-os a um status de lenda? A resposta reside na complexa tapeçaria da mente humana, onde a raridade é frequentemente sinônimo de valor, mesmo que esse valor seja puramente subjetivo. A psicologia da escassez é uma força poderosa, moldando nossas decisões e percepções de valor. Quando algo é raro, nosso cérebro automaticamente atribui a ele uma importância maior, uma urgência em possuí-lo. Com os Doritos, essa dinâmica se manifesta de forma peculiar. Um chip comum vale centavos, mas um defeito que o torna único, de repente adquire um preço que desafia a lógica. É o instinto de colecionador em ação, o desejo inato de possuir algo que ninguém mais tem, de ser o guardião de uma anomalia. Essa busca pelo excepcional, pelo que se destaca na multidão, impulsiona a valorização de itens que em outras circunstâncias seriam descartados sem cerimônia. O advento da internet e das redes sociais foi o combustível que transformou essa faísca em um incêndio global. O que antes seria uma curiosidade isolada, agora podia ser compartilhado instantaneamente com milhões. A viralidade da internet tornou-se a fornalha onde a lenda do Doritos foi forjada. Um post no Reddit, um vídeo no TikTok, uma imagem no Instagram. E, de repente, um chip com formato de pirâmide ou com uma bolha de ar se tornava um meme, um desafio, um tesouro cobiçado. A comunidade online, com sua capacidade de amplificar o bizarro e o único, criou um palco global para essas excentricidades. Foi nesse caldeirão digital que os primeiros e mais famosos exemplos de Doritos lendários ganharam notoriedade global. Quem não se lembra do Doritos perfeito, triangular e intocado, que alcançou lances exorbitantes em leilões online, ou do Doritos Puffed, um chip inflado como balão, uma raridade cobiçada. Houve também o Doritos com Extra Seasoning, tão saturado de tempero que parecia uma pepita de ouro comestível. Cada caso era um mito compartilhado, provando que a internet tem o poder de transformar o banal em objeto de desejo. Essa alquimia da raridade, impulsionada pela percepção humana e amplificada pela rede, demonstrou que o valor de um objeto muitas vezes transcende sua utilidade intrínseca. Um simples snack, nascido de um processo industrial, podia ascender ao panteão dos itens colecionáveis, não por sua função, mas por sua singularidade, por sua história e pelo burburinho que gerava. É a prova de que, na era digital, qualquer coisa, por mais trivial que seja, pode ser catapultada ao status de lenda. A atração por esses lendários Doritos rapidamente transcendeu a mera curiosidade, transformando-se em uma corrida por riqueza inesperada. Leilões online, antes dominados por antiguidades e colecionáveis tradicionais, passaram a exibir anúncios bizarros. Um Doritos perfeitamente triangular, um com a imagem de uma celebridade ou até um chip sem tempero, listados por centenas, por vezes milhares de dólares. O que começou como piada evoluiu para um mercado clandestino e altamente especulativo, onde a sorte de encontrar um chip único poderia mudar a vida de alguém, ou ao menos pagar algumas contas. A fronteira entre o absurdo e o colecionável valioso desvaneceu-se. Essa busca por tesouros crocantes não demorou a gerar consequências financeiras e sociais notáveis. Relatos de vendas por valores exorbitantes, como o famoso Doritos Harambe ou o Chapéu do Papa, inundaram as redes sociais, cada um com sua própria história e preço final estratosférico.
Essas transações não apenas validavam a premissa de que qualquer coisa pode ter valor no nicho certo, mas também alimentavam a obsessão, transformando consumidores comuns em potenciais milionários de snack. A euforia de uma venda bem-sucedida contrastava com a frustração de milhares que vasculhavam pacotes sem sucesso. Desse caldeirão de esperança e ganância, emergiu uma subcultura dedicada: os caçadores de Doritos. Armados com lupas, luzes especiais e paciência quase monástica, esses entusiastas desenvolveram estratégias complexas para identificar um chip raro. Eles estudavam padrões de corte, variações de tempero e até a integridade estrutural, buscando a anomalia que justificasse um preço astronômico. A comunidade online se tornou um fórum vibrante de troca de dicas, histórias e, claro, exibição das últimas descobertas. É fascinante que algo tão trivial gere tamanha dedicação, não é? Se você já encontrou um Doritos especial, deixe um like e um comentário. Contudo, o mercado secreto dos Doritos não está isento de desafios. A autenticidade é uma preocupação constante. Como se prova que um chip em forma de coração é realmente um achado natural e não uma manipulação? A especulação e a fraude se tornaram riscos reais. Vendedores mal intencionados tentavam passar chips comuns como raridades e a falta de um sistema de autenticação formal levava a disputas acaloradas. A reputação nesse submundo valia tanto quanto o próprio Doritos raro, e a comunidade agia como seu próprio juiz e júri, expondo fraudes e validando descobertas genuínas por consenso informal. Essa dinâmica criou um ecossistema peculiar, onde a linha entre o colecionismo e a especulação era tênue. Alguns viam os Doritos raros como investimentos, esperando que seu valor aumentasse com o tempo, enquanto outros desfrutavam da emoção da caça e da singularidade do achado. A bolha dos Doritos, como alguns a chamavam, era impulsionada tanto pela genuína paixão por colecionar, quanto pela pura esperança de um lucro rápido. Essa obsessão por um pedaço de batata frita, moldado de forma única, nos força a questionar os próprios limites do valor e da raridade em nossa sociedade de consumo. Mas o que essa busca incessante e por vezes bizarra pelo Doritos mais raro realmente nos ensina? Talvez seja um espelho distorcido da nossa própria cultura moderna, uma lente de aumento sobre o consumismo desenfreado, a atribuição de valor a objetos banais e a influência avassaladora das redes sociais. Não se trata apenas de um chip de milho, é um sintoma, um artefato da nossa era que nos força a questionar o que de fato tem valor em um mundo onde a raridade fabricada e a atenção viral podem transformar algo comum em uma relíquia cobiçada. A psicologia por trás dessa obsessão revela uma busca intrínseca por singularidade e pertencimento, mesmo que seja através de um pedaço de salgadinho. A atribuição de valor a um objeto, por mais trivial que seja, é um fenômeno fascinante e muitas vezes arbitrário. O Doritos mais raro não possui valor intrínseco de mercado, sua utilidade é mínima e sua beleza questionável. Contudo, a narrativa que o cerca, a escassez percebida e o frenesi gerado online, catalisado por algoritmos e compartilhamentos, elevam-no a um status quase mítico. As redes sociais atuam como um amplificador gigantesco, transformando uma curiosidade em uma obsessão coletiva e um simples erro de produção em um tesouro digno de leilão. É a validação social e a atenção que, em última instância, pavimentam o caminho para que um chip se torne uma lenda. E não estamos falando de um fenômeno isolado. A saga do Doritos raro ecoa em diversas outras esquisitices contemporâneas que ganham força na internet. Pense nos NFTs de macacos entediados, em tênis de edição limitada, vendidos por fortunas, ou até mesmo em memes que se transformam em produtos altamente valorizados por uma subcultura específica.
são todos exemplos da mesma dinâmica. A criação de valor a partir da escassez artificial, da validação coletiva e da narrativa viral. O nosso desejo por colecionar, por possuir algo único e por fazer parte de uma comunidade, mesmo que bizarra, transcende a lógica e se manifesta de formas cada vez mais inesperadas. Portanto, ao olharmos para o Doritos mais raro, somos levados a uma reflexão mais profunda sobre a efemeridade do valor e a peculiaridade das nossas obsessões. Como as futuras gerações olharão para essas práticas? Verão o colecionismo de Doritos como um mero capricho de uma era de excessos ou como um testemunho curioso da nossa incessante busca por significado e conexão em um mundo cada vez mais digitalizado? A linha entre o bizarro e o valioso é tênue, e o tempo é o único juiz capaz de discernir o que realmente permanecerá relevante e o que se tornará apenas uma nota de rodapé excêntrica na história da cultura pop. No final das contas, o legado crocante do Doritos mais raro não está em seu sabor, mas na lição que nos oferece. É um lembrete vívido de como a percepção, a narrativa e o poder da coletividade podem moldar a realidade e atribuir um preço inimaginável ao que antes era descartável. É uma história sobre o que valorizamos e por que valorizamos. Um convite para questionar as próprias fundações do nosso sistema de crenças e desejos. Se você ficou intrigado com essa jornada pelo universo do valor e da raridade, imagine o que mais podemos descobrir juntos. Compartilhe esse vídeo para possamos desvendar outros mistérios que desafiam nossa compreensão e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma de nossas próximas investigações. E claro, deixe seu like. Até o próximo vídeo.